Pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje em português, nós vamos trabalhar as atividades da página 45 e 46, ok? Então aqui é o número 9. Observe os desenhos e escreva o nome dos materiais necessários para confeccionar, para produzir a galinha choca. Então, nós já vimos a atividade, vimos o vídeo de como fazer a galinha choca. Então, nós estamos respondendo questões sobre o assunto, né? Então, aqui no caso, nós temos os materiais. Então, aqui vocês vão escrever o nome. Copo de plástico, copo de papelão, barbante. Então, vocês vão escrever o nome dos objetos, tá? Número 10. Releia este trecho do texto observando a palavra em destaque. Então, o que está em destaque aqui? A palavrinha ou, tá? Então, eu vou ler com vocês. Copo de papelão ou de plástico, tá? O que a palavra em destaque indica? Assinale um X na resposta correta. Então, essa palavrinha ou, ela indica o quê? Tá? Então, o que essa palavrinha ou indica? Copo de papelão ou de plástico. É preciso usar os dois copos para fazer o brinquedo? Ou é preciso escolher um dos tipos de copo para confeccionar o brinquedo? Qual das duas tem o sentido da palavrinha ou? Nós vamos usar os dois tipos de copo ou apenas um deles. Você pode escolher ou um ou o outro, tá? Então, vocês vão marcar o xizinho aqui. Pessoal, só para complementar um pouco, se, por exemplo, o pai de vocês fala o seguinte, o responsável de vocês. João, você quer ir ao cinema ou ao zoológico? Ele está te dando duas opções para escolher. Quando usa a palavra ou, você tem que escolher apenas uma das coisas, tá? Então, você quer ir ao cinema ou ao zoológico? O ou exclui uma das alternativas, ou um ou outro. Então, se você escolhe ir ao cinema, você não vai ao zoológico. Se você escolhe ir ao zoológico, você não vai ao cinema. Então, o ou, ele exclui. Ou é um ou é o outro, tá? Você gosta mais de chocolate ou sorvete? Não dá para falar eu quero os dois. Eu gosto de chocolate. Eu gosto de sorvete. O ou exclui, tá bom? Ou é um ou outro, certo? E a número 11, pessoal, nós temos aqui: para confeccionar o brinquedo será necessário utilizar um pouco de parafina. Então, o que é parafina? Pede para procurar no dicionário, mas eu deixei aqui. Então, se você tiver dicionário, pode procurar, pode pesquisar no Google. Então, parafina é uma mistura de alcanos de ponto de ebulição alto, líquida, incolor ou sólida branca. Então, é um dos materiais que é feito a vela, tá? Então, nós vamos continuar na outra página. Vamos lá? Na outra página, então, na página 46, nós temos aqui o exercício 12. Releia a parte do texto Galinha Choca, que fornece os passos a serem seguidos para confeccionar o brinquedo. Então, lá naqueles passos que diz para confeccionar, quantos passos ele apresenta? Então, lá no texto Galinha Choca, os passos para confeccionar, quantos são? Vocês vão contar lá. 1, 2, 3 e vão colocar a quantidade aqui. Os passos estão numerados. Está escrito 1, 2. Para você seguir a ordem? Se sim, marca o X aqui. Se não, vocês vão marcar o não. Volte ao texto. Localize e pinte de amarelo as seguintes palavras, tá? Então, lá no texto, vocês vão voltar e circular, grifar as palavras. Fure,
passe, faça, envolva, trace, pinte, recorte, prenda, estique, passe, deslize. Tá? O que as palavras que você pintou indicam ao leitor? Então, quando você leu essas palavrinhas aqui, elas indicam o quê? Um pedido, uma sugestão ou uma orientação, tá? Então, fure, passe, faça, envolva, pinte, recorte, prenda. É um pedido? É uma sugestão para você que estava confeccionando a galinha? Ou era uma orientação? Tá? Você vai marcar xizinho em uma delas. 13. Releia a primeira instrução. Tá? Então, aqui foi trazida a primeira instrução. Vamos lá? Usando a tesoura, fure o fundo do copo bem no centro. Passe o barbante na ponta. Passe o barbante. Na ponta do barbante, que ficou para dentro do copo, faça um nó. Então, nós tínhamos ali o copo. Vocês fizeram um furo aqui. Passaram o barbante e fizeram um nó, tá? Para poder ficar puxando aqui para fazer o som da galinha choca. Com isso, pessoal, vocês vão responder algumas perguntinhas. O que é preciso para furar o fundo do copo? O que foi utilizado para fazer o furo no fundo do copo? Vão escrever. O que deve ser passado pelo furo do copo? Qual material vocês passaram no furo do copo? Em qual das pontas do barbante deve ser feito um nó? Tá? Represente por meio de um desenho como ficará o copo depois de realizar as ações dessa instrução. Então, sobre o que foi feito, sobre as orientações, sobre os passos. Furar o copo, passar o barbante, fazer um nó, como ficaria representado por meio de um desenho. Tá bom, pessoal? Português, hoje é isso. Dúvidas podem perguntar. Não esqueçam de mandar foto. Abraço!